Por falarmos em lúdica, não há nada melhor do que falar em férias, não é? Vem aí o Natal, depois vem as férias, no verão, não é? E no verão passado eu não tinha que fazer, num dia de férias, na Galiza, na praia de Lanzada, e estava com o meu filho mais novo. Então resolvi ir visitar finalmente uma espécie de ilhota pequenina, com uma vegetação espontânea que entrava mar dentro, para ver o que é que aparecia ali. E então lá fomos, por ali fora, viu-se o que apareceu, tinha umas sardaniscas, outra vegetação, a sucessão ecológica, e depois, à vinda, por um carreirinho apertado por onde as pessoas passavam, pelo pisoteio, depara-se com esta rocha, em plena praia. Então disse para o meu filho com algum entusiasmo, confesso, estás a ver, Pedro? Olha aqui diante de nós, à altura dos nossos joelhos, este granito, aquela rocha clara que está ali, é capaz de se ter formado há cerca de 300, 400 milhões de anos em profundidade, para aí a 200 metros de profundidade, 500 metros, não sei dizer. E aquele xisto metamorfizado que está ali, com laminação vertical, rodou 90 graus, se calhar ainda é mais antigo, porque o granito em pasta na profundidade, com o soco que levou, abriu o xisto, que já lá existia, e terá mais idade do que isso. Entretanto, disse-lhe, não achas isto fantástico? Nós, no início do século XXI, estarmos aqui diante destas rochas que, entretanto, por erosão foram subindo na crosta e estão diante de nós com esta idade? Ele, que é muito gentil, parou uns segundos, disse-me assim, sabes, não acho tão fantástico como tu. Ele é muito gentil, eu ri-me e confesso que é muito fantástico. Eu não sei se para os senhores também é fantástico, pode não ser, e eu admito diferenças de opinião, mas para mim é. Quando regressei, fui falar com um grande geólogo que é meu amigo, que tive a sorte de já conhecer estas rochas. E de facto, ele confirma que o granito tem à volta de 300 milhões de anos e que os migmatitos, os tais xistos que eu falei ao meu filho, têm 520 milhões de anos. Estamos na explosão do Câmbrico na história da Terra, não é? Então nós percebemos que estamos numa escola redonda, não é? Azul que rola entre constelações e ao contrário da solidez que nós pensamos que isto tem, a matéria densa, nós vivemos numa fina espuma superficial que é a crosta terrestre. E uma outra capa mais fininha sobre ela existe e chama-se a esfera da vida, tal como a conhecemos materialmente, não é? É a biosfera. Tudo isto já tem uma história de muitos milhões de anos e nós estamos habituados a pesar o tempo mais ou menos pela escala da vida humana. Achamos que é muito tempo, não é? É muito rápido, é um relâmpago. Então, nesse sentido, nós percebemos que fomos evoluindo muito junto das plantas dos bosques nativos, não é? E não é de admirar por isso que haja muitas investigações atualmente em várias universidades de vários países do mundo que afirmam que há índices de melhor saúde física e mental por parte das populações que vivem na proximidade de bosques ou até de parques urbanos arborizados, como é de compreender. Se nós quisermos fazer uma proporção simples e entender a idade da Terra até hoje no espaço de uma semana, de segunda-feira até domingo, nós podemos fazer esta seguinte relação segundo este autor David Brower. O planeta nasce no primeiro dia, segunda-feira, e forma-se até quarta-feira, mais ou menos pela hora do almoço. A vida inicia e desenvolve-se durante 4 dias. Domingo, no último dia da semana, às 4 da tarde, aparecem os grandes répteis, os dinossauros. Passam-se mais coisas, mas a espécie Homo sapiens aparece 3 minutos antes da meia-noite e a 1/4 de segundo antes da meia-noite nasce Jesus de Nazaré. E nós achamos que isto vai ser assim para sempre. Não é? Então, se nós formos estudar os dados da paleontologia, nós percebemos que ao longo da história da Terra de milhões de anos,
nós temos montes de extinções massivas de vida. E isto aconteceu quer ao nível microscópico, quer ao nível macroscópico, não é? Estão a ver as bolinhas vermelhas? São perdas de espécies, de plantas, animais, etc., na ordem dos 50%. No Pérmico, atingiu os 60% de mortalidade das espécies. E nós ainda ouvimos gente que quer proteger a Terra. A Terra não precisa de proteção. Se nós queremos ter qualidade de vida no básico, a nossa espécie é que precisa de ser protegida a partir da proteção dos recursos naturais, não é? Então, se saltarmos daqueles milhões de anos todos, desde o Câmbrico para cá, nós, mais perto da nossa era, vemos no Terciário, há apenas 65 milhões de anos, surgiram, por exemplo, os elefantes, as várias espécies de elefantes, muitas já se extinguiram, não é? Inclusivamente os golfinhos. Há apenas 3 milhões de anos, o Australopithecus, mais próximo dos hominídeos, caminha ereto. E nesta altura, na Grã-Bretanha, há elefantes. Se nós formos ao Quaternário há 2 milhões de anos, surgem os antropóides. Há 1 milhão de anos surge o Homo erectus. A nossa espécie surge há 500 mil anos e consta que o Homo erectus já manipulava o fogo. É escrita talvez há mais de 7 mil anos. Então nós percebemos que a evolução das espécies rodou ao longo de uma determinada fímbria de condições de vida, de temperatura escassa, nem muito quente, nem muito frio. E nessa circunstância, nós sabemos que, por exemplo, há apenas 15 mil anos, já não estamos nos milhões de anos, havia icebergs que se vinham desfazer aqui ao mar de Matosinhos e do Porto. Nessa altura, aqui na Península Ibérica, no norte, existiam renas como existem agora na tundra e inclusivamente bisontes. Há pinturas rupestres que o provam desta data. Então, posto isto, já estamos mais familiarizados com este percurso que a gente perde de vista, não é? Nós encontramos um sueco, Linneu, que no século XVIII criou uma classificação das espécies. E muitos pensadores da evolução ao longo da história achavam que a partir de uma determinada espécie havia ramificações e a tendência era cada vez afastar-se mais da espécie original. Muitas vezes, com esta classificação, a análise e a classificação da espécie era feita com base na observação morfológica. E é curioso nós vermos como a evolução talha os organismos, de tal forma que eles vêm numa ramificação de espécies diferentes e de repente começam a convergir, talhados pela adaptação ao meio, para uma morfologia idêntica. É nessa medida que nós hoje vemos muitas espécies mudarem de género, mudarem inclusivamente de família, porque há essa convergência às vezes morfológica na evolução, mas as análises da ADN fazem com que se recoloque a filogenia adequada nessas circunstâncias. Há um elevadíssimo número de extinções, mas nós hoje encontramos espécies que de alguma forma nos ilustram o caminho que a evolução teve, por exemplo, no caso dos mamíferos que se adaptaram à água. Os antecessores dos golfinhos, por exemplo, eram alguma coisa parecida com um lobo ou com um urso, 4 patas em terra. Seja para fugir do predador, seja para procurar alimento na água, cada vez se adaptaram mais, algo parecido com lontras. Se a gente vir a pata de uma lontra numa rocha, vê que tem membranas interdigitais que ajudam a nadar e muitas outras adaptações. Encontramos outras espécies ainda mais adaptadas à água, que é o caso dos leões marinhos, não é? Que não são focas. Encontramos outras espécies de focas que ainda estão mais adaptadas à água. Estão a ver ali assim na ilustração. E encontramos estes casos extremos de adaptação que são os golfinhos que parecem peixes. Os golfinhos fizeram adaptações fantásticas a partir do meio terrestre, porque os membros posteriores conseguiram fundir-se e assemelhar-se a uma barbatana caudal como um peixe, não é? Os membros anteriores acabaram por se transformar em barbatanas peitorais, como aos peixes. O nariz
terá migrado para um respiráculo mais à superfície d'água, não é? E criaram, além dessa adaptação, uma barbatana dorsal que é importantíssima na hidrodinâmica, não é? Não acham fantástica esta capacidade adaptativa morfológica dos organismos? Não vão dizer como ao meu filho. Não acham fantástico? A matéria que a gente acha que é uma coisa dura, rija, não é? Só dá mesmo para esculpir, faz esta adaptação em circunstâncias agrestes, o que é fantástico, não é? E os morcegos conseguiram fazer asas das mãos e voar. Portanto, só nos mamíferos nós temos estas adaptações fantásticas. Isto não é novidade dos dias de hoje. Já as aves se adaptaram nos dias de hoje ao voo, não é? A partir, pensa-se que de algumas espécies de dinossauros carnívoros. No tempo dos dinossauros, já os pterodáctilos também se adaptaram ao voo. E nos mamíferos temos os morcegos, que são uma tecnologia fantástica. Então, para nós vermos algumas circunstâncias em como o meio modela e esculpe os organismos, nós vemos, por exemplo, esta borboleta, vemos ali os mamíferos de que falamos, não é? A assemelhar-se aos peixes. Já viram os peixes nos aquários, não é? A barbatana anda assim, mas os golfinhos é assim, não é? Quando um lobo corre, ele faz este movimento pela coluna dorsal, não é? E os golfinhos fazem a mesma coisa. Os peixes sempre tiveram em meio aquático, fazem de outra maneira, o que é uma das evidências, não é? Encontramos também, será que é possível encontrar algum tipo de afinidade morfológica entre seres tão distintos na evolução das espécies como as rapinas noturnas, aquela coruja das torres, e esta borboleta aqui em baixo, uma borboleta noturna da família dos gemetrídeos? Acho muito interessante. As rapinas noturnas, como sabem, têm que adaptar-se a voar até mais lentamente, mas silenciosamente para poderem alimentar-se. As rapinas diurnas, como as águias e os falcões, é a velocidade que interessa, certo? Podem ter tempo de controlar o voo para aterrar. As noturnas nem por isso. Então vejam que uma pena, uma remis da asa da coruja das torres, está aqui ampliada, não sei se conseguem ver, mas tem umas farpelazinhas que ajudam a diminuir a turbulência, silencia o voo. E nós vemos que as borboletas noturnas, ampliadas, têm este rebordo também que reduz a turbulência, não é? Estão a ver que uma mesma tecnologia foi adaptada pela evolução em aves tão distantes das borboletas. Não acham isso fantástico? Do caso das aves, é aproximar-se silenciosamente do ratinho, não é? No caso das presas, das borboletas noturnas, é quando os morcegos andam a tentar apanhá-los com os ultrassons, elas não darem tanto nas vistas, não excitarem tanto as percepções dos morcegos, não é? Portanto, há sempre vantagens. Agora gostava de vos chamar aqui a atenção para alguns dos vultos na história que vieram trazer esta ideia da evolução das espécies. E é evidente que eles na altura já sabiam que as árvores de fruto e que os animais domésticos derivavam de espécies selvagens. Por exemplo, as pereiras são o resultado de seleção artificial, ou seja, feita pelo homem, de catapereiros, que faz parte do bosque galaico-português desta região, antes da gente o estragar, não é? Depois, o trigo na Mesopotâmia, na bacia do Mediterrâneo, também começou por ter sementes mais pequeninas. Depois, por seleção artificial, os agricultores começaram a ter sementes maiores. A melhor semente não é para comer, é para plantar, não é? E assim para as castanhas, para as ervilhas, etc. Quando nós falamos dos animais domésticos, vamos só falar do cão, não é? O cão deriva de crias de lobo que foram capturadas e criadas em cativeiro. E quando nós começamos a criar animais em cativeiro, a cruzá-los, rapidamente eles começam a disparar cores que não são as cores padrão da espécie e a adquirir características especiais. E hoje temos um ADN de lobo, quase de lobo, não é o mesmo que o de lobo, num caniche, num boxer e cães morfologicamente tão diferentes dos lobos. E o javali é o ascendente de todas as raças de porco que nós conhecemos, não é? Eles sabiam isto.
não era de estranhar que em meados do século XIX, também no tempo de Allan Kardec, começassem a pensar que se nós conseguíamos artificialmente selecionar variedades e depois criar raças, digamos assim, de animais domésticos, talvez o meio natural, o meio selvagem, criasse coordenadas para que eles evoluíssem naturalmente a partir daí. Mas isso era um problema por causa da Igreja, não é? Então nós temos alguns dos vultos que certamente são do vosso conhecimento, que eram extremamente intuitivos. Lamarck terá intuído de uma forma brilhante a epigenética, que é algo muito recente hoje em dia, não é? Ele desenvolveu a teoria de que os organismos dos animais podiam adquirir características que depois conseguiam ser transmitidas hereditariamente. O caso da girafa é subejamente conhecido, mas ele começou a pensar nisso a partir de um estudo que fez de moluscos na Baía de Paris, na bacia hidrográfica de Paris. E então é curioso que ele, quando publica este livro, Philosophie zoologique, em 1809, na Inglaterra, está a nascer Charles Darwin. Outro senhor menos conhecido é Robert Chambers, um escocês, que muito antes, mais de uma dúzia de anos antes de surgir a origem das espécies, ele já publicava os vestígios da história natural da criação. E tem esta ramificação em que, a partir de um alinhamento dos mamíferos, derivavam peixes, répteis e aves no livro dele. Claro que não tinha evidências suficientes, mas a ideia estava lá, não é? Metemos aqui este monge fantástico austríaco, Mendel, que foi completamente ignorado na sua época e só foi redescoberto no início do século XX. Ele também estudou as teorias da evolução e tornou-se singular pelo facto de ser um grande estudioso, um pioneiro da genética, não é? E depois temos este coautor da teoria da origem das espécies, Alfred Russel Wallace. Algumas pessoas dizem que ele era espírita, ele não era espírita. A dada altura da sua vida, ele percebeu que a mediunidade existia, que a imortalidade era um facto e dedicou-se como cientista ao estudo desses factos. No entanto, ele nunca tinha visto evidências que sustentassem a ideia da reencarnação. Portanto, ele era espiritualista. Era um homem fantástico. Na internet ainda se encontram algumas entrevistas do final da vida dele e percebe-se que, apesar dele ser um cientista muito baseado na experimentação dos fenómenos, e nunca se afastar muito disso, ele desenvolveu na área da espiritualidade uma filosofia que é a filosofia espírita também. Ele partiu para a Ásia tropical, na altura era muito desconhecida, e esteve lá durante 8 anos. Trouxe para a Europa, para museus de história natural, 125.660 espécimes, que ainda se encontram, alguns deles visitáveis em alguns museus europeus. Quando retorna da Ásia, é que ele se interessa pela mediunidade. Ele foi pioneiro no conceito das regiões biogeográficas também. E o curioso é que numa das ilhas lá das Molucas, teve uma crise terrível de malária. E num estado alterado de consciência, diante das observações que tinha feito sem qualquer contacto com Darwin, ele acaba por intuir num ensaio, que depois escreve, a pedra angular da evolução das espécies, que era a seleção natural. E escreve o ensaio a Darwin, dizendo-lhe que fizesse daquilo que quisesse, com uma carta que chega à casa de Darwin em 18 de junho de 1858. Estão a ver que é um ano depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, em Paris. Darwin fica muito abalado, porque não quer ir a correr a uma sociedade científica a apresentar o trabalho que estava a desenvolver já há 18 anos. Não é? E, diante desta crise, ele vai-se aconselhar com amigos muito próximos, Charles Lyell, o botânico Joseph Hooker, e eles acabam por conseguir em 15 dias que seja apresentado o trabalho do Wallace e um outro trabalho também resumido de Darwin, que tem os títulos que vão em baixo.
E a partir daí o Darwin percebe que tem mesmo que escrever, no prazo de 1 ano, a tal Origem das Espécies, que hoje faz 160 anos sobre isso. E é interessante notar que Darwin declara, por exemplo, que Russell Wallace não podia ter feito um resumo mais exato às palavras escritas naquele ensaio, que agora estão presentes no cabeçalho de capítulos do meu livro. Há pessoas que gostam de explorar o conflito e dizer que Darwin passou a perna ao Wallace. Eles sempre se deram muito bem, mesmo quando não tinham opinião igual. Se nós virmos o livro que ainda hoje se reedita de Russell Wallace sobre a sua experiência na Ásia tropical, ele faz uma dedicatória extremamente gentil a Darwin, que se mantém até hoje. Dedico este livro a Charles Darwin, autor da Origem das Espécies, não só pela estima e amizade que lhe tenho, mas também para exprimir a minha profunda admiração pela sua genialidade e pelos seus trabalhos. Que ele não escreveu só a Origem das Espécies, ele era de facto genial. Saía em defesa de Darwin quando havia questões polémicas e, em 1865, Russell Wallace descobre a mediunidade. Não era a inclinação dele, ele chegava a ter mesmo uma leitura muito materialista da vida, mas sentiu muita curiosidade em apurar o que se estava a passar quando percebeu que numa família de seus conhecidos aconteciam uns fenómenos que ele não encontrava explicação. A partir daí, torna-se um entusiasta das ideias espiritualistas e mais tarde é convidado a fazer um périplo pelos Estados Unidos de palestras nesta área da espiritualidade. No entanto, Darwin, na Origem das Espécies, foge um bocado à questão de inserir a nossa espécie Homo sapiens nesse processo de evolução das espécies, estrategicamente, penso eu. E anos mais tarde vai ter mesmo que a enfrentar, e então publica A Descendência do Homem por Seleção Sexual, que já foca a nossa espécie. Nessa altura, Russell Wallace conhece a imortalidade da alma muito bem, e então diverge de Darwin por achar que para que a evolução das espécies exista, terá que haver algo mais do que apenas a seleção natural vista em termos materialistas. Darwin acreditava em Deus, certo? Não acreditava era na mediunidade. Ele achava, o Wallace, que a matemática, a arte, não seriam explicáveis pela seleção natural. E muito metódico, tem um livro que é Darwinism Applied to Man, onde ele fundamenta como numa tese, com uma conclusão final, essas questões, que é muito interessante de ler. E então ele diz na parte das conclusões coisas tão interessantes como isto, que eu só vou ler um itemzinho de tradução. Há 3 patamares evolutivos, parênteses, inorgânico, orgânico, sensação, consciência, faculdades humanas, fecha, que vão desde o mundo não orgânico ao ser humano e que apontam para um universo invisível, ao qual a matéria se subordina. E mais adiante diz, no decurso da minha interpretação dos factos, é de supor que a natureza espiritual do ser humano não só de modo algum é inconsistente com a teoria evolutiva das espécies, mas pelo contrário, será através das leis naturais que lhe estão associadas que a evolução ocorre. Não acham isto fantástico? Eu achei quando li. Eu achava que estava lá, mas só quando li é que vi que estava mesmo. E diz assim, portanto, conclui-se que a teoria darwiniana, mesmo que levada ao extremo das suas conclusões lógicas, não só não se opõe, mas até atribui e suporta algum tipo de crença na natureza espiritual do ser humano. Isto dito por Alfred Russel Wallace é fantástico. Para mim é fantástico. Se calhar para o meu filho não é tanto. Não é? Então, para finalizar a apresentação, muito sumariamente, este assunto é apaixonante, para mim é, mas admito que não seja para os senhores, por isso é que eu não quero tomar muito o vosso tempo. Então, os tais agentes extrafísicos e espíritos, não é? Modeladores da evolução, encontramos-los na bibliografia em Allan Kardec e em André Luiz. Só vou citar aqui pouca coisa para não amassar.
Há que notar que a primeira edição do Livro dos Espíritos tinha praticamente metade das perguntas e respostas que a segunda edição, em 1860, veio a ter. Certo? Porque ele perguntou e ditou que aquilo tinha que se publicar e depois continuou a perguntar. E eu suponho, não encontrei evidências, mas a imprensa da época, em Paris, deve ter publicado a notícia da publicação da origem das espécies, na Inglaterra. E Allan Kardec era um homem atualizado, deve ter lido, comentado e percebido o que é que se tratava. E eu acredito, não tenho de facto evidências ainda, mas acredito que ele reformou algumas perguntas como esta questão 607, que veio a ser publicada na tal segunda edição e daí de ora avante. Dissestes que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Ele devia ser chato para os espíritos, fazia cada pergunta, não é? Não dava descanso. E, através de vários médiuns, tem respostas que apontam mais ou menos para isto, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Mas Allan Kardec era chato mesmo, olha. Faz uma subdivisão da pergunta a seguir. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. E eles, pacientes, insistem. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade. Nesses seres, cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e se ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito na nossa espécie. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos, para aprender, não é? Em A Gênese, em 1868 já, Allan Kardec diz isto no capítulo 10, item 29. Ainda que isso lhe fira o orgulho, tem o homem de se resignar a não ver no seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na Terra. Aí está o inexorável argumento dos factos, contra o qual será inútil protestar. Todavia, quanto mais o corpo diminui de valor, tanto mais cresce a importância do princípio espiritual. Se o primeiro o nivela ao bruto, o segundo eleva-o a incomensurável altura. Depois temos A Evolução em Dois Mundos, um livro muito interessante de se ler e consultar. Psicografado por dois médiuns em cidades diferentes, e eu confesso que eu vou ler aquilo e não consigo perceber pelo texto qual dos médiuns psicografou qual o capítulo. E aí, André Luiz explica que a evolução das espécies existe com vários tipos de interferência extracorporal, se assim podemos dizer, quer na evolução anímica, quer com intervenções específicas do plano espiritual no corpo espiritual, antes de nascer, e não só, e também com algo parecido com metamorfoses que nós não estamos, mais fantásticas do que as que nós conhecemos com algumas espécies aqui na Terra. Isto terá a ver também muito com aquilo que já aqui se referiu da epigenética, não é? Há experiências, isto está provado, pessoais, quer respostas que nós damos às situações, quer situações de stress, de fome, etc., que podem determinar mudanças que não são mutações e causar mudanças nos nossos genes e causar efeitos que se transmitem hereditariamente, não é? Não vou ler isto tudo, mas há um professor associado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é investigador, Marcelo Fontapié,
que diz algo muito interessante sobre o tal Lamarck que a gente falou há bocado. A herança epigenética traz implicações profundas para o estudo da evolução e reforça os argumentos do naturalista do século XVIII, Jean-Baptiste Lamarck, que acreditava que a evolução era dirigida em parte pela herança de características adquiridas durante a vida. Já viram a intuição de Lamarck? Não é fantástico? É como se a gente visse as coisas no plano espiritual em momentos de epifania, voltasse e ficasse com um esboço, uma intuição, e depois a gente sabe que aquilo é assim, mas não sabe explicar por miúdos, não é? Lamarck foi ridicularizado. Universitários da sua época diziam que ele era tão disparatado que não via que se cortássemos a cauda a um rato e o puséssemos a reproduzir, as crias iam ter cauda. Como é que ele vinha com aquela teoria? Estão a ver? Em Evolução em Dois Mundos há esta citação, eu baseei-me na quinta edição de 79, que era a que tinha páginas 74 e 75, edição da Federação Espírita Brasileira. Com o extremo carinho de vagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior compõem a cartilagem situada em plano inferior, a cricoide, que representa um anel modificado da traqueia, isto para estimular a capacidade de falar. Com a mesma habilidade, os técnicos tecem a cartilagem localizada na região anterior, certo? Portanto, as intervenções estão bem expressas aqui. Então, nós percebemos que desde a tal noite dos tempos, para trás de nós, pensemos em milhões de anos, nós percebemos que o nosso psiquismo vai se complexificando, não é? Vai se enriquecendo. É como se nós estivéssemos na evolução, espiritualmente até, sobretudo espiritualmente, na condição de alguém que quanto mais recursos assimila e adquire por conquista própria, mais rapidamente consegue alçar-se a patamares maiores. É a tal história que encontramos no Livro dos Espíritos do átomo ao arcanjo, não é? Que é muito conhecida por quem já o leu. Mas alguém pode dizer, mas isso é tudo muito bonito, mas não há sustentação científica para isso. Bem, o facto é que a natureza não lê os nossos manuais. As leis da natureza não querem saber da nossa opinião, não nos têm respeito nenhum. Então, no caso das borboletas, para quem gosta de as observar, eu desde miúdo conheço esta borboleta, parece um avião. Andava numa buganvília, que é uma árvore de origem brasileira, depois dos descobrimentos que eu tinha lá no jardim dos meus pais. Mas não sabia o nome daquilo, sabia que aquilo não era uma abelha, mas parecia. E então, nós vemos que há borboletas que nós gostamos de arrumar com facilidade na gaveta das diurnas e outra vai para a gaveta das noturnas. São os rupalóceros e os heteróceros. Mas o facto é que há muitas espécies de borboletas que estão arrumadas nas noturnas que só têm atividade diurna. Estragam o manual todo. Não é? As da família dos cesídeos também, que imitam vespas. Estas imitam abelhões. Macroglossum stellatarum, não tem nome vulgar. Então, nós temos que perceber que não somos nós que dizemos às leis naturais como é que as coisas vão funcionar. A gente fala muito, porque é um tema apaixonante também, não só dos espíritas, mas de toda a gente, sobre a imortalidade da alma. Nós continuarmos a viver espiritualmente quando o nosso corpo físico morre. Essas discussões são estéreis, porque o que nós pensamos sobre isso não vai mudar a lei. Nós fartámos-nos nas reuniões mediúnicas de falar com gente que jura a pé juntos que está vivo, e a gente sabe que eles estão vivos, mas é sem corpo material, senão não falavam através dos médiuns, não é? Não muda a lei, não são as nossas crenças que mudam a lei. E não é só isso, nós todos os dias fazemos paletes de escolhas não científicas associadas à nossa sobrevivência. Quando a gente escolheu o menu hoje, não fez uma escolha científica, não é? Quando nós temos uma paixão pela namorada, a gente não faz isso por questão científica, olha, bateu para ali. A gente às vezes nem queria, não é? Mas pronto, é karma. E o nome que a gente dá às nossas crianças? É fruto de alguma pesquisa científica, não é? E o clube de futebol? É a coisa mais irracional que existe, não é? Portanto,
cientistas são pessoas muito respeitáveis, eu graças a Deus não sou, desculpe, mas as leis da natureza não querem saber do que nós pensamos delas. A gente chega à altura do sincronismo e marcha com elas, não é? Então nós temos, por fim, o que é? Temos esta questão que nós vemos das experiências do ser espiritual que somos. Nós confundimos o efeito com a essência. E por muito que a gente negue a pé juntos que só existe corpo, diga a pé juntos que só existe corpo material e com o corpo físico morre tudo, acaba tudo e tudo se extingue, de repente a gente vê-se a despertar na vida espiritual com um corpo espiritual e sem perceber muito bem o que é que se passou ali. Não é? Até perceber o que se passou. Então nós vemos com isto tudo, com esta evolução, não só a nível da matéria, mas também com este horizonte muito mais amplo da vida espiritual, nós percebemos que temos todas as razões para ter um caminho de muita esperança. Independentemente das nossas dificuldades, das nossas contradições, daquelas inclinações que nós temos que gostávamos de já ter superado completamente. Nós percebemos que ao pouco, à escala da vida humana, é difícil nós darmos saltos. Não existem saltos, existem conquistas progressivas, não é? E com esse entendimento que os amigos espirituais nos dão, que a doutrina espírita nos descerra, se quisermos entender, nós encontramos montes de recursos para o conhecimento de nós próprios e para sabermos lidar com as diferenças dos outros sem os magoarmos e sem nos magoarmos a nós próprios. Não acham isso fantástico? Sinceramente. Então, era esta a mensagem que trazia para partilhar convosco e, de facto, a evolução espiritual mede-se também para a frente, não é só para trás, é para a frente em muitos milhões de anos. E nós não vamos ser sempre assim. Obrigado pela atenção e desculpem qualquer coisinha. Obrigada, Jorge, pela sua fonte inesgotável conhecimento sobre a natureza e a evolução das espécies. É soberbo e fantástico.